Olá, eu sou Maria Fortuna e esse é o Conversa Vai, Conversa Vem, videocast do Globo. Aqui no estúdio da redação do jornal, a gente sempre recebe um convidado para trocar ideia, fazer revelações e abrir o coração. Djavan, Marina Silva, Débora Bloch, Paola Oliveira, Tony Ramos, Thaís Araújo, muitos outros já estiveram aqui em episódios que você pode assistir no YouTube do Globo e no Spotify. Hoje quem veio é a atriz e apresentadora Luana Piovani, que soma 35 anos de carreira na TV, no cinema e no teatro, uma mulher forte, inteligente, linda, cheia de opinião, que se tornou voz muito importante pelos direitos das mulheres, das crianças, da causa ambiental, das questões de gênero, sempre falando com franqueza absoluta, até de temas polêmicos. A Luana mora em Portugal e deu um jeito de encaixar a gente na agenda aqui no Brasil. Obrigada, Luana. Obrigada, eu. Eu fico até emocionado. Fofa. Você é fofa? Fofa. Pois é. Luana Piovani é fofa? Pois é, no fundo, que nem eu vi esses dias um meme maravilhoso. Não vem dizer que a pessoa no fundo é legal, porque a gente não tá procurando petróleo no fundo de ninguém. Coisa no fundo. Mas é a apresentação, né? Eu tô fazendo 35 anos de carreira, 50 de idade, não tem como você não parar e não olhar. Ainda mais eu, que sou virginiana, né? A pessoa das análises e muito analisada, né? Muita psicanálise na vida. Então, a gente acaba tendendo a sempre ter um olhar analítico para as coisas, né? E é muito doido, assim. Você faz meio século, né? E não, você olha para trás, para frente, para o hoje. Aí, escutar você falando me emocionou. Ah, linda. Bom, vamos começar falando dos seus projetos, né? 35 anos de carreira, como você falou. A sua peça Cantos da Lua tá indo para a terceira temporada em Portugal. Exato. É um espetáculo em que você conta bastante da sua vida. E se a gente é tanta dentro da gente, que Luana Piovani o público conhece nesse espetáculo? Ai, aqueles não têm ideia que exista. A que a mãe de santo não reconheceu quando o Yansan falou. A mãe de santo não te reconheceu, aparentemente, né? Quando você foi consultá-la. Isso. E aí... Ela só via Oxum e Yansan entrando no jogo e ela falando, engraçado, a tua cabeça é de Oxum, é ele que abre o teu jogo. Mas se a Yansan tá aqui gritando. E eu falei, eu até compreendo. Ela falou, mas você não é fofa? O que a Yansan tá falando aqui? Eu falei, não, eu sou fofa de nascida, mas de criada, eu sou Yansan. E aí a gente se achou. Muito bom. Então, antes da gente falar dos projetos, você vai me falar sobre isso. Você estava me dizendo que é uma evangélica macumbeira. Acabei de me tornar macumbeira. Muito feliz, muito orgulhosa. Levei anos interessada, tendo curiosidade e sem saber se era a hora ou se eu realmente queria. Mas é isso, né? Chega num momento da vida da gente, 50 anos, né? Que os ciclos todos... E eu que sou as coisas da virginiana, dentro do começo, do meio, do fim, eu adoro ciclos terminados, porque tudo que eu começo eu acho que eu tenho que terminar. Então, eu passei a vida... fui crescendo e observo o meu entorno. Sou brasileira, né? Então, tudo que é de matriz africana me interessa. É o meu povo, é a minha música, é o meu DNA. Toca um batuque aqui, dentro de mim o negócio treme, entendeu? E aí eu fui crescendo, você vai virando cada vez mais cidadã, porque não tem como a gente não ser política, existir é político. Aí eu fui vendo que tá tudo errado, que eu preciso fazer, que a gente tem uma dívida de 500 anos. E aí, quando esse ano eu vim para fazer a peça, e aí eu tava com a oportunidade de viajar, né, de segunda a quinta, porque a peça era no final de semana, eu tava vindo para cá para encontrar o meu filho, que eu falei, vou para Salvador. Eu falei, cara, vou para Salvador e é a hora de eu ir num terreiro e realmente me aproximar de algo que eu me identifico tanto. Porque eu me identifico com o bom, com o que é lógico, né? Imagina, a espiritualidade é lógica, mas é lógico pelo viés do bem, do amor, a natureza, né? São, é a grande deusa, né? Deus é mulher, e ela chama natureza, né? E você trazia a religião evangélica de antepassados, da sua avó, por exemplo. Minha avó que me levou, adventista do sétimo dia, me levou para a igreja, e eu adoro o Velho Testamento. Eu li a Bíblia. Eu fui para Israel, eu sempre gostei muito da cultura judaica por conta do Velho Testamento também.
Você acha que há um preconceito com evangélicos? Você acha que ele tem fundamento? Uai, como não tem fundamento? Olha o que a gente está vendo de evangélico hoje. Eu digo que a minha avó deve estar dando voltas no caixão. Por quê? Porque o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível. De alguém que não respeita uma diferença, de alguém que não respeita um viés diferente do mesmo amor. Que se apropria da fé do outro pra... Não, que não respeita a fé do outro e que virou agora uma indústria política. Que não tem nada a ver. Então a minha avó deve estar chorando lágrimas de sangue, deve estar muito orgulhosa de mim, que tenho um senso crítico, que tô vendo que isso não é nada do que eu aprendi com a minha avó e dentro da igreja, e que faz muito mais sentido nós estarmos, nós no caso, eu e todas as eus aqui dentro de dentro, estarmos reverenciando e celebrando algo que faça sentido, que respeite a natureza, os seres humanos, a diversidade e que pregue o amor, que para mim religião é isso, Deus para mim é amor, seja os diferentes nomes que ele possa ter. Mas aí acho que você está generalizando um pouquinho todos os evangélicos, talvez seja algumas correntes, né? Mais radicais. Lá vem o povo falando, ai, mas ela está generalizando. Gente, quando a gente generaliza, normalmente, se a pessoa que está falando não é uma pessoa leviana, e eu não sou, a pessoa está falando de dados de IBGE, né? Ai, porque os homens são todos uns desgraçados. Não tô falando do nosso amigo aqui, né? Mas quando você olha os dados, a gente tá falando da maioria. Então a gente pode generalizar. Porque enquanto for a maioria, enquanto os números forem a maioria, a gente pode generalizar. E a maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que, de amor, de Deus, de Jesus Cristo, não tem nada. Que não E caguei pra vocês. Porque eu tenho lugar de fala, eu sou evangélica. Achou ruim? Come menos. Não vou ele encher meu saco. Ai, adoro. gente, maravilhosa. Adoro, dou resposta, bloqueio, acabo com a vida. Ô, Luana, é muito interessante porque na sua peça, voltando a ela, você compartilha muito de intimidades e fracassos também, né? Só tombos. Né? E como é que é isso? Porque assim, você fala também de vulnerabilidades, a época que você pegava táxi bêbada e aí dormia dentro do táxi, a experiência com vários boy lixos de tomar ghosting, não sei o quê. Você acha que compartilhar essas dores e o que há de mais puro, assim, né, na experiência humana, aproxima, faz a gente se reconhecer, salva quem tá ali no público? Claro. E as redes sociais vieram só me provar essa intuição que eu sempre tive, porque eu sempre compartilhei as minhas experiências. Só que não tinha o advento das redes sociais. Então você vai lá atrás, eu com 20 anos, eu tinha um site que eu escrevia e eu nunca fiz jornalismo. Eu tinha um negócio chamado Com a Palavra, que era um lugar onde eu dizia coisas que eu achava que precisavam ser ditas. E um que chamava Tudo de Bom. Então o Tudo de Bom era só coisa boa. O Com a Palavra podia ser coisa boa ou não. Era alguma coisa que eu achava importante ser dito. Ou seja, eu sempre achei importante dizer as coisas que estavam erradas para que a gente se desse conta e, em conjunto, tentássemos melhorar, né? Então, a rede social vem mostrar isso. Aí eu falei, cara, eu não posso pegar essa potência que Deus me deu na mão e ficar enchendo minha burra de dinheiro vendendo sabão em pó. Mas você sempre falou Nada que contra você... quem vende sabão em pó, gente, mas assim, eu queria fazer mais. Eu achava que o meu potencial era maior do que só fazer dinheiro. Que era muito grande o que eu tinha na mão. E que o fato de eu poder mudar a vida das pessoas, se eu não utilizasse, isso ia se tornar uma arma na minha mão. Contra mim. Porque não pode ser você ter tanto poder e não saber usar pro bem, entendeu? Isso pode se reverter, isso pode dar tiro pela culatra, sabe? Porque eu acredito nessa matemática do destino do universo. Né? Uma coisa que a gente planta, a gente colhe, né? Se você planta vento, você vai colher tempestade. Então, eu sempre entendi desse jeito. E aí eu falei, eu preciso falar. E eu vejo que as pessoas glamorizam, né? As pessoas famosas, as pessoas bonitas. Claro, principalmente com as redes sociais, que vende a mentira e que o povo resolveu comprar. Não sei por quê. Porque todo mundo sabe que é mentira. Mas eles vão lá
e dão o like e acham bonito de ver, mesmo sabendo no fundinho que é mentira. Aí eu falei, cara, vou contar os meus tombos. Então eu me visto, eu apareço de Amanda, de mulher invisível, assim. Eu vou Deus, eu boto cabelo, eu boto unha, eu boto cílio, minto tudo, pra eles saberem que a perfeição é uma mentira. Aí eu vou lá, linda, maravilhosa, realizo a fantasia deles da Luana Piovani. Eu entro, as pessoas fazem... E eu entro assim, fedendo de perfume, assim, é o que eu falo, que as pessoas querem que as pessoas saiam daqui com cheiro no nariz. E só conto tombo. É exatamente a visão oposta. Só conto tombo, então as pessoas ficam confusas. E é para entender que todo mundo cai, gente. Todo mundo é inseguro, todo mundo é igual, perfeição não existe. Não adianta ter muito dinheiro, porque dinheiro não compra o que é essencial à vida. Saiam desse lugar, né? Vamos manter o pé no chão, é tão mais gostoso. Ô, Luana, você, como você falou, cara, desde os 16 anos, quando você surgiu ali, você fala o que você acha, você é de uma franqueza absoluta, mas teve uma virada, assim, vê se eu tô errada. Desde a época do meme, né, que você... Cidadã no Brasil? Exatamente, que você dizia, não posso nem postar uma foto bonita de biquíni, que já tenho que me posicionar, porque o Brasil me obriga a me posicionar. E aí se tornou uma voz de tantas causas, de tantas bandeiras, lutando por tantas coisas. O que foi o ponto de virada dessa consciência? Eu nem sei. Não sei, assim, porque eu sempre fui muito imbativa, né? O meu histórico na minha carreira é de alguém que sempre falou das coisas que observava e que achavam que estavam sendo injustas e erradas, né? Na verdade, eu acho que não foi meu, Maria. Eu acho que foi do povo. Eu fui para Portugal e aí eu acho que as pessoas não pararam de me ouvir, de saber do que eu tô me movimentando, mas pararam de me ver, da presença física. E aí, quando eu volto, as pessoas me amam. Então, eu acho que não fui eu. Eu acho que, de repente, a situação ficou tão ruim, tão ruim, tão ruim, que todo mundo teve que despertar. Todo mundo não, né? Que a gente tem 50% do Brasil ainda cego. Mas pelo menos 50% se deu conta, né? Teve uma coisa também. O processo do Neymar me trouxe um pouco da parte masculina. Que eu não tenho, porque eu sou defensora dos direitos da mulher e o homem não quer perder o seu lugar de privilégio e de quem é servido. Né? Mas aí, quando o cara vai tirar, né? Você não pode tocar no futebol, na cerveja e na praia do brasileiro. Na religião também. Mas... Eu tô aqui ousada, metendo a boca. Metendo a boca. Mas fale. E aí? E aí eu senti que as pessoas sacaram, né? Que apesar dele ser considerado Deus... Ele tava fazendo uma coisa que tinha uma intenção escrota e que eu tava alertando porque vamos todos perder. Gente, você sabe que você vai pra Jamaica? Eu já fui pra Jamaica 2 vezes. Eu tô indo pro Caribe agora. Eu pensei em voltar pra Jamaica. Mas eu fico com medo de chegar lá e chorar. Porque a dor do outro me dilacera, Maria. E aconteceu na Jamaica, claro, né? Quem é que tá preocupado com um país negro no Caribe? Aconteceu na Jamaica o que poderia ter acontecido aqui. A população não tem acesso às praias, porque elas viraram todas de resorts. Então, você tem uma microentrada com segurança olhando pra você bravo, querendo te intimidar. E assim, você fez qualquer coisa, o cara fala que não pode. Porque a gente paga, então o direito é nosso. Ou seja, a população, você vai pra Jamaica e você não encontra jamaicano. Você não vai, provavelmente, talvez não tenha reggae na praia. Eu já fui 2 vezes porque eu sou apaixonada. Aí aqui cogitou-se a possibilidade de se pagar para entrar na porque praia. onde tem dinheiro, as pessoas estão querendo comprar e dane-se o outro, dane-se o coleguinha. E você acha que aí você, ao peitar o Neymar, começar... Você, enfim, teve uma atuação mais política, onde as pessoas entenderam Quando as pessoas melhor. falaram, olha... Né, porque as pessoas me acham muito briguenta. Mas aí as pessoas falaram, olha, ela tá falando alguma coisa que faz sentido. Ela tá gritando por alguma coisa que faz sentido. E não porque ela é louca, porque a mulher é histérica, né?
mulher falou mais alto, é histérica, é louca, enfim, todas essas etiquetas que adoram colocar na gente. E aí as pessoas acho que entenderam que fazia um sentido que eu tava. E aí acho que começaram a me observar. E daí as mulheres foram entendendo que eu tava lutando pelas mães solos. Aí acontece um outro negócio, eu tomo as dores das mães atípicas, e daí as mães atípicas vêm atrás de mim. E daí quando eu vejo, eu tô num clubão de mulheres, mas com segmentos dentro, sabe? Mas você defende pautas que as pessoas às vezes colocam no espectro político específico. Você se vê, se enxerga em algum espectro político, direita, esquerda? Uai, claro que me enxergo. Totalmente de esquerda. Totalmente de esquerda. Os meus princípios se identificam com os princípios da esquerda. Eu não posso achar que o dinheiro acima de tudo. Gente, eu moro no Brasil, eu tenho olhos e coração. Eu olho, enquanto eu tô andando, eu tô vendo as pessoas. Eu tô vendo a vida que elas levam. Não é possível que alguém ache certo se você ser bilionário e ter gente que tem insegurança alimentar. É difícil até de dormir, Maria. É porque eu faço trabalho comigo, assim. Eu lembro da Fernandona falando pra Fernandinha. Eu lembro da Glória também. Uma vez Glória Pires, que a gente chama de Glow. Eu tava fazendo uma novela com ela. Eu tava saindo do estúdio, aquela saída do estúdio que a gente entra pra trocar de roupa pra voltar, né? E aí, todo lugar tem uma televisão ligada na programação, né? E o que passa à tarde? Morte, né? Aí eu tava passando, olhei pra televisão e vi exatamente o instante da câmera do prédio que mostrava o menino chegando, ele sendo abordado por um jovem um pouquinho mais velho, pegando a mochila e dando um tiro nele depois. Eu vi isso numa caminhada, assim, ó, 6 segundos. Acabou. Falei, fudeu. Gatilho, fudeu, o que eu vou fazer? Fui pro camarim falando, meu Deus do céu, o que eu... Preciso voltar, preciso voltar, preciso voltar. Assim, a lágrima, a barriga fechando, crise de ansiedade. Glow, quietinha ali no canto dela, que nem uma santa, né? Aquela entidade. Luana? E eu ali tentando organizar a respiração, ela veio. Luana, eu falei, Glow do céu, acabei de ver uma criança sendo assassinada porque uma coisa de jornal, não aconteceu nada comigo, tô bem, mas eu tô aqui passando mal. Ela pegou a minha mão e ela foi me ajudando a voltar. Fica tranquila, calma, não deixa a água de fora afundar o nosso barco. Faz uma oração, se tranquiliza. Aí eu voltei. Mas ela pegou na minha mão e me salvou, assim. Então é muito O difícil. que Fernandona falou pra Fernandinha? Ai, que é maravilhoso. Fernandinha, isso que a gente vê nesses algoritmos, né? Fernandinha insegura pra ter o segundo filho, porque o mundo tá difícil, né? E aí Fernandona, provavelmente doida pra ter mais neto, que a minha mãe diz que é a coisa mais incrível do mundo, 1000 vezes melhor do que ser mãe, que eu acho quase impossível. E aí Fernandona fala, minha filha, o mundo sempre esteve prestes a acabar. E daí você fala, é verdade, né? Desde a época da Pedra Lascada, né? Sempre tiveram os problemas, né? E daí na Revolução, e daí você vai entendendo que os tempos vão trazendo as mazelas, né? E que provavelmente a gente sempre sente mais o que está vivendo, né? Na época das pestes, por exemplo. Imagina que desgraça. As pessoas morrendo, enfim. E aí eu dei aquela aliviada. Eu falei, não, o mundo é cruel, então calma, mas tem muitas outras coisas. Então vamos indo, vamos indo. Mas você se mudou para Portugal em busca de ter uma vida, como você falou, com mais dignidade, né? Para fugir um pouco de uma certa violência. E o que a gente está vendo em Portugal é que não está fácil, né? A xenofobia, inclusive, principalmente contra os brasileiros, que é a maior colônia de imigrantes lá, é enorme. O partido Chega, que é de direita, e com esse discurso xenófobo, ganhou a segunda maioria no parlamento. Como é que... Com o apoio dos brasileiros, Maria. Que votaram, inclusive, no Brasil. Quem votou em Portugal teria elegido eu queria que o alguém candidato do Chega. Um papel, porque eu sou virginiana, eu gosto de esquema, assim, colchete, trave, sabe? Alguém me explica como é que um brasileiro pode morar em Portugal e pode ser a favor do Chega que tá querendo mandar a imigração embora? Como é que preto é de direita? Mulher, pobre. Meu Deus do céu, alguém tem que explicar o que eles querem fazer. Eles não devem ter entendido.
O que a direita quer é que o mundo seja branco, tenha 1,90 m, tenha olhos azuis, falem uma mesma língua e acabou. Tá na cara. E violência doméstica e violência contra a mulher em Portugal também é tamanha. Não existe nem a palavra feminicídio. Que lá. eu estou batalhando, porque o que aconteceu? Eu cheguei lá em 7 anos, e... Ai, a Luana Piovani, que delícia, muitos tapetes vermelhos estendidos. Com 2 anos eu saquei o que era o Portugal e eu comecei a... Uai, gente, eu tô lá, eu tô aqui, eu tô falando pelos mesmos seres humanos. Eu luto pelas mulheres aqui que eu não conheço, assim como eu luto lá pelas mulheres que eu também não conheço. Somos todas mulheres. E aí eu entrei e daí eu tô o quê? Falando mal de Portugal. Ou seja, você está lutando pelo Brasil e por Portugal, né? Sim, exatamente. Eu ampliei o meu leque no ativismo, digamos assim. E aí eles se ressentiram. Tem 1 ano e meio que eu não recebo um convite de trabalho em Portugal. Mas tá tudo certo, porque pra mim eu tô muito mais preocupada em fazer com que as mulheres despertem e entendam do que ficar fazendo protagonista de série, entendeu? Enquanto as minhas contas estão pagas, tá tudo ok. Então eu conheci, fiquei muito amiga de uma grande ativista portuguesa chamada Francisca e ajudei muito na divulgação, porque com o meu Instagram e com a colônia brasileira muito forte lá, eu movimento bastante coisa. Então a gente conseguiu 200 mil assinaturas para levar o feminicídio para o Congresso para eles aprovarem. Muito bom. E aqui no Brasil, qual é a sua opinião sobre a importância do projeto de lei que o Senado aprovou, da misoginia, que rachou a direita, inclusive, né? Book One, né, gente? É básico. É só a gente observar as coisas que estão acontecendo. Tem que ter. A gente vive numa sociedade e a gente não está mais na época da barbárie. Então, uma sociedade, para andar de uma maneira que seja ok para todos, tem que haver regras, gente. A gente não usa assim... Eu vi esses dias a Mili, Mili Lacombe, tô aqui parafraseando-a. A gente não usa cinto de segurança? Não tem um sinal que fala que é vermelho, que você tem que parar? Né? É isso. Então, assim, pode usar rede social, mas não pode falar mal do coleguinha. Não pode dizer para as pessoas ir lá matar o coleguinha. Entendeu? Então é isso, tem que ter regra. Óbvio. Tem que ser crime como racismo. Claro, claro. Como é que você vê o movimento de algumas mulheres que se intitulam feministas, que criticaram a deputada Érica Hilton na presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, argumentando que a pauta feminina deve ser baseada no sexo biológico, que a vivência de mulheres trans não abrange a biologia feminina? Gente, me dá vontade de deitar no chão aqui, assim. Ai, que canseira. Não te cansa essas coisas, não, Maria. Você sabe como é o nome do meu podcast em Portugal? Não me gastem. Porque é essa a minha sensação, tipo... Não gasta, não cansa minha beleza, não gasta minha seiva vital, não. Pelo amor de Deus, gente. Não dá nem pra explicar. Por que quando era homem, ninguém achou ruim? Agora vai a Érica, a pessoa acha ruim. Até porque a gente compartilha muitas violências com as mulheres trans, né? As mulheres cisgênero. Claro, mas não importa o que tem ali. É a coisa assim, eu sou contra casamento gay. Não casa, entendeu? Não importa o que ela tem, com quem ela é casada, que cor que é o cabelo dela, que unha ela pinta. Não importa nada, importa o que ela diz. Importa qual o serviço que ela presta. Você não tem que ficar falando se você gosta ou não gosta da pessoa. Não gostou, come menos. Não trepa. Não bota foto em cima da tua cama. Não põe a foto no porta-retrato. Mas qual é o serviço dela? Tá ali pra fazer um serviço. Não é pra você gostar ou não. E olha o trabalho que ela faz. Entendeu? Aí vem... Porque não tem útero, porque não tem menstruação. Ai, meu Deus do céu, que preguiça. Eu não consigo. Falando em violência, Luana, me emocionou muito quando você foi ao Sem Censura e falou sobre a violência que você sofreu por parte da Dolabella em 2008, dizendo como você foi espizinhada, né? Como a sociedade não te apoiou, que isso foi o que mais te doeu. Você acha que tem uma diferença no acolhimento das vítimas de violência doméstica hoje? O que foi fundamental para isso acontecer? Eu acho que tem, primeiro porque fala-se nisso, né? Assim, hoje a gente já entendeu que existem milhões de tipos de violência, porque antes a gente achava que
falar pra mudar a roupa não era uma violência, né? Falar pra tirar o batom vermelho não era uma violência. Hoje a gente entende que tudo isso é violência. Tanto é que hoje em dia a gente olha pra trás e vê quantos relacionamentos tóxicos nós tivemos, né? E a gente achava, o cara era meio prego. Quanta Daí você coisa- entende que ele não era prego. Ele era tóxico. Quanta coisa Ele tava você- querendo era te sabotar o tempo todo, né? Vamos aos nomes. Então, eu acho que as mulheres hoje, apesar de ser muito difícil você lidar com o espelho quando você é agredida. Então, assim, apesar de ser muito difícil, e isso nada vai mudar, uma vez que você consegue passar por esse primeiro trauma, hoje você tem a Delegacia da Mulher, o tempo todo nas redes sociais, não só campanhas de conscientização, mas pessoas que são influenciadoras que estão nas redes sociais falando. Não aceite, denuncie. Hoje a vizinha pode denunciar, independente dela ser sua amiga ou não. Hoje a mulher não tira denúncia, porque tinha isso, né? Porque mulher é doida pra ser violentada, o desgraçado pedir desculpa e a gente desculpar, né? Então hoje em dia já não pode isso, hoje em dia você denuncia e todo mundo já entendeu que é obrigação você denunciar, independente de você conhecer, não conhecer, gostar ou não gostar. Caiu por terra o conceito completamente errado de não se mete a colher, né? Em briga de marido e mulher. Então, assim, isso amplia a possibilidade de você não estar sozinha depois de você passar por essa violência. E a outra pergunta era o que Não, mudou? a pergunta era o que mudou e o que foi fundamental pra essa consciência, né? Ué, o que foi fundamental é isso, né? As primeiras se fuderem, como eu, né? Porque sempre existe alguém que vai cortando o mato. Me lembro da Anitta falando isso. Que eu vim aqui e cortei o mato. Agora vocês vêm tudo atrás. Facilitei pra todo mundo, né? Cortei o mato. Mas alguém precisava fazer isso, né? Porque eu fui saber, depois de ser agredida, que tinham outras 4 que já tinham sido, né? Se alguém tivesse feito o serviço de cortar um mato, pode ser que eu não tivesse entrado naquela estrada, digamos assim. E aí, diante disso, o que você sentiu? Tudo bem, ele já desistiu, mas o que você sentiu quando o Dado Dolabella ventilou a campanha, a candidatura a deputado federal? Ai, gente, foi engraçado, vai. Foi muito engraçado. Foi engraçado. Os vídeos dele são engraçados, gente. Eu acho engraçadíssimo. Eu olho e falo, meu Deus do céu. Perdoai-vos, pai. Eles não sabem o que diz. Eu fico assim, chocada. Você não fica revoltada? Cara, eu fico revoltada porque ele ganhou a Fazenda. Ele entrar lá naquele... Como é que chama aquele partido? ML, BL, meu cu, aquela merda. MDB. MBB, NDB. sei lá. Ele ganhou a Fazenda. As mulheres se escreviam, vem bater em mim. Isso é chocante. Ele tá cumprindo o papel dele de mentiroso, imbecil, né, mau caráter, cafajeste, tudo. Mas, mais uma vez, as mulheres que gritaram, né? Porque foi a corrente... Mas desde que o mundo é mundo, amor. Desde que o mundo é mundo, é a gente que grita. Não tem mais ninguém que grita sem ser a gente, não. Claro que, graças a Deus, hoje nós temos vários parceiros homens nessa luta. Mas quem que a vida toda gritou, Maria? A gente. A gente. Bom, falando em gritar, vem aí uma autobiografia que eu acho que não vai sobrar pedra sobre pedra, hein? Não vai, Maria. Não vai. E você sabe que é engraçado que eu fui me dando conta que coisas estão acontecendo que são pequenas amostras do que vem. Porque o meu stand-up é super um esquenta da biografia. Porque eu conto coisas ali que ninguém nunca imaginou. Por exemplo, eu não vi a peça, que absurdo, porque não veio pro Rio de Janeiro. Ai, eu não, velho. Cara, eu falo da história da música do Caetano. Eu conto loucuras. Que história da música do Caetano? Da música que o Caetano fez pra mim, ele disse que não fez. Uhum. Pra depois falar que fez. Eu conto histórias de boy lixo, eu leio mensagem que eu mandei de volta, imagina mensagens que eu mandei de um boy lixo. As mulheres só faltam subir na cadeira. Lavou a alma. Lavo a alma geral. E eu desço do palco. Eu falo, vou vir aqui ler para vocês na plateia, para vocês aprenderem direitinho. Ainda falo, viu, quinta B? Ok?
Ok, prestem atenção. Qual foi o maior fecho que você deu em boy lixo? Cara, esse é cinematográfico, né? E é engraçado que a história do boy lixo, ela vai mudando. Porque boy lixo tem a cada 4 meses, né? Assim, Aquele aplicativo ali... Eu tô com muito... Até sai do aplicativo. Eu tô com muita dificuldade de achar homem hétero. Mas a cada 5, 6 meses me aparece um que eu acho que vai me fazer uma assistência. Porque é só assistência que eu tô querendo. E que não tá velho nem acabado. Eu só tô querendo assistência, eu não tô querendo nada além de uma assistência técnica. E que não está velho nem acabado, né? Não. Esse aí é o que salva, esses são os que salvam. Exatamente. Mas aí que tá, vai ver que é isso, porque eu tenho essa tendência, coisa do corpinho, né? Eu tenho esse apego ainda, uma coisa da forma física, assim. Uma coisa de dentro que eu tento resolver, porque eu faço terapia há 30 anos, eu não consegui ainda. Mas eu até elevei um pouco a faixa etária. Mas o negócio do corpinho eu ainda tô gostando, entendeu? E daí as coisas não acontecem. Então, as histórias de boy lixo mudam. Eu chego de uma viagem e falo, gente, o boy lixo mudou. Mas essa tem um fecho que é cinematográfico, que é a mensagem de WhatsApp que eu mandei, que daí eu imprimi e aí eu leio. Então eu não consegui mais trocar, apesar de já terem 2 novas histórias de boy lixo. Mas é porque esse fecho é muito bom pro teatro, entendeu? Ele faz o número. Aí posso contar? Pode contar o quê? Esse fecho, que você simplesmente levou um ghosting, e aí você foi na eu achei que você ia falar o nome do boy, ia falar Maria, não é possível que você sabe quem é. Não, imagina, não ia cometer Você quer falar? Não, jamais, mas vai todo mundo se ligar quando eu vier fazer a peça aqui, aqui no Rio de Janeiro. Olha aí, mas você deu um fecho e foi na jugular, né? Completa. O que você disse pra ele no final? Depois do ghost? Falo, vou acabando com ele e finalizo falando. E por último, e não menos importante, transamos 3 vezes e eu não gozei nenhuma. Precisa se dedicar mais. Muito bom. Aí as mulheres gritam. Eu acabei de ver hoje uma pesquisa que diz que 3 em cada 10 mulheres têm muito mais possibilidade de gozar sozinha do que com alguém. Até bom a gente falar isso. Você se vira? Não, que a gente vai até mudar agora o rumo do assunto. Eu falo isso, mas é porque também eu queria dar um fecho nesse boy de merda. Mas assim, dentro do meu coraçãozinho, e eu já falei em algumas entrevistas também, eu sou uma mulher que no sexo, o que eu menos estou procurando é o meu orgasmo. Por quê? Orgasmo eu não preciso de ninguém pra ter. E ninguém faz eu chegar no orgasmo que eu me faço chegar em... Eu nunca marquei, mas deve ser coisa de 2 minutos e 10. Com vibrador? Mão, vibrador, tudo ali já são muitos anos, né? Então a gente já tá com a prática organizada. Então assim, o que eu quero é me relacionar, Maria. Eu quero ouvir, eu quero falar, eu quero beijar, eu quero cheirar, eu quero ser tocada, eu quero tocar. Entendeu? Eu quero dar colo, eu quero receber colo. Gozo é muito fácil. Entendeu? Gozo eu não preciso de ninguém pra gozar. Se eu tô querendo um ser humano, é porque eu quero o mundo. Vínculo, né? É o todo, né? Se relacionar, a troca. Você ainda acredita em casamento? Tá maluca. Tenho pânico dessa palavra. Totalmente traumatizada. E as pessoas vão casar e eu falo, não casa! Eu falo mesmo. Se eu vejo gente na rua, eu falo, gente, quem que vai avisar? A noiva que tá fazendo a foto. Quem que vai falar pra ela? Sou completamente contra. Pela convivência? Assim, completamente contra, desculpa, porque eu também falo isso no meu... Que é a minha última história, eu fecho com amor. E eu falo, eu não acredito na instituição casamento da maneira como ainda ela nos é entregue até hoje. Quando mudarmos a receita do casamento, aí tá tudo legal. Mas do jeito que é hoje, o pacote que é, não quero. Isso é sobre monogamia ou sobre... Não, mas sobre tudo. A gente que tem que fazer tudo, né? Também existe aí uma meia dúzia de homens que estão bacanas aí, entendendo que é 50-50. Tem até gente na internet tentando puxar, né, a consciência dos outros bilhões de homens e tal. Mas é porque sobra tudo pra gente. Sobra tudo pra gente. A gente prioriza, eles priorizam a eles, entendeu? Quando você tem uma família, é muito difícil você ver uma mulher que virou mãe, ou mesmo que tenha família, que não tenha filhos, mas que é casada e tal, que ela se prioriza. A gente normalmente prioriza o conjunto, os filhos, a família ou o marido. E o homem não. O homem sempre prioriza o umbigo dele.
Então, mesmo casada, você tá sozinha. Mas foi por isso que eu me separei. Quando eu me dei conta que eu tava casada e tava sozinha, eu falei, bom, aí eu não preciso ficar trepando com uma pessoa só. Se é pra ser desse jeito, pelo menos eu quero poder não ser mais monogâmica. Então eu vou terminar esse casamento. E como é que tá a sua relação com o Scooby? É pra dar uma nota? Eu acho que 6,5, né? Porque 6,5 passa de ano. Vocês definiram o valor de pensão? Não, eu tô na justiça ainda. Porque ele me dá 3 mariola e eu quero metade do pacote de mariola. Minimamente metade do pacote. Inclusive, eu não vejo a hora da gente começar a receber pra criar filho. Né? Que já tem aí um monte de gente, às vezes eu até reposto assim no estado tal. Agora, mulheres que ficam em casa, mães atípicas, vão ganhar um salário. Mulher ficou em casa, tá cuidando do filho que tá criando, ou se separou, ela vai ganhar um dinheiro. Tem que ter, uai. A gente trabalha 24 horas por dia. Não tem um minuto de descanso. E é maravilhoso. E ainda tem que trabalhar lá fora, né? Eu ainda chego em casa e falo, agora vai começar meu segundo serão, que é quando as crianças chegam da escola. Quero voltar a esse assunto rapidinho, mas antes eu quero falar, você vai estrear um programa, uma audiosérie dia 28. Que é outro esquenta pra biografia. Que é sobre fofoca. Você se acredita? chama Nem Te Conto. Você acredita? Acredito. Mas eu não queria, sabia? Quando chegou, eu falei, mas quem é esse ousado que tá me chamando pra fazer um áudio? Como assim fofoca? Eu fui a mulher que bati no paparazzi. Quem é que tá me querendo? Eu odeio fofoca. Meto pau nessas revistas todas de fofoca. Como é que ousadia é essa? Daí, Gabriel Vilela me ensinou uma frase que eu adoro, que é coisa de mineiro, né? Vamos dormir no assunto. Daí eu acordei no dia seguinte e falei, eles estão me desafiando. Aí eu, virginiana, fiquei, né? Aí eu usei meus esquemas, né? Porque virgem é tudo esquema. Eu falei, já sei. Vamos começar explicando o que é fofoca. A gente não sabe o que é fofoca. A gente chama de fofoca, mas de onde saiu a fofoca? Que é o máximo, né? Que é o puto do homem botando pra fuder na gente de novo. Fofoca. Eles que inventaram essa palavra pejorativa. Fofoca vem das mulheres que ficavam em casa fazendo comida, cuidando das crias, enquanto os homens tinham que sair pra fazer coisas. Seja caçar, trabalhar, colher, enfim. E aí essas mulheres estão juntas, elas conversam, porque mulheres trocam mais, se relacionam mais. Já foi provado por neurocientistas que sabem viver melhor em sociedade. Elas trocam experiências, o que é muito importante. Por quê? Fala de uma erva que curou uma tosse. Fala de um lugar que tem um buraco que você não vê que você pode cair. Tô lá atrás, hein? Da fofoca, lá atrás. Né? Fala de um homem ou um estabelecimento que as pessoas são agressivas. É proteção. É troca de informação, é acolhimento. E aí Tudo que a gente tem que fazer com os boy lixo é trocar as informações sobre, né? Que eu faço, inclusive um dos episódios chama-se Fofoca de Boy. Abre parênteses, serviço social. É maravilhoso. Esse eu acho que, inclusive, vai ser o que mais vai explodir. E gente, eu tô amando, vai ser maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. Então eu já vou te dizer os episódios. O primeiro é explicar fofoca. Viviane Mosé. Perfeita, filósofa. Daí, eu não me lembro a ordem, eu só sei o primeiro e o segundo porque eles me falaram. Daí o segundo é Fofoca de Boy, serviço social, que é com Carol Marra. Você sabe quem é Carol Marra? Sei. Escândalo. Daí o outro é Com Quem Eu Gosto de Fofocar, que é com a Gabi. Sabe a Gabi da moda? Sim. Maravilhoso também. Daí o outro é Fofoca quando vira política, que daí a gente traz toda essa coisa de que tem um buchicho, quando você vai ver, você começa a falar e as pessoas se ligam. Que vem a história da direitos da mulher, praia, Erika Hilton. Só beijinho no ombro. Os meus convidados só arrebatadores. Daí tem, se é pra falar de mim, falo eu mesma. Léo Pires. Aí tem, e tem um outro episódio que é A Fofoca na Minha Vida, que daí eu chamei o meu primeiro empresário, que passou por todos os maiores escândalos da minha vida comigo, coitado. Inclusive ele fala que ele é calvo graças a mim, que ele perdeu os cabelos por minha causa. Porque eu, nos 20 anos, minha filha do céu, Deus me perdoe. Muito bom, tô doida pra ver já. É muito legal. Muito bom. É muito Agora, legal. tem um filme também que você vai rodar no Brasil. Olha, você está muito sabido. Não é? Mas esse ainda Da tá... Top Secret. Tá acontecendo. A gente tá no... Mas vai acontecer, mas a gente tá no contrato. Mas o mais importante de tudo é esse festão de 50 anos que você vai dar. Vai ser no Rio? Vai ser no Brasil? Vai ser no Rio, vai ser no Rio. Inclusive, eu vou fazer o filme em junho e julho.
se Deus quiser. Daí eu tava pensando em ir pra Europa pra passar 25 dias ali no verão pra voltar pra minha festa, que meu aniversário é 29 de agosto. Daí eu já estou pensando em, uma vez que eu vou estar aqui no Brasil, e é sempre esse vucu-vucu, eu falei, acho que eu posso pegar uma caroninha nesse rabo de cometa e colocar minha peça no Rio pra lotar. Olha que E ótimo. fazer um dinheirinho pra pagar essa festa, né, querida? Você sabe quanto custa fazer uma festa? Cara, como é caro fazer festa, que doideira. Muito caro. Mas vai pagar a peça com dinheiro do teatro, gente? Vai conseguir? Porque teatro dá dinheiro, tá dando? Uai, quando você lota, acho que dá, né? Que bom. Que Quando bom. lota, acho que dá. E aí, bom, às vésperas dos 50, você tava falando, né, como é que você... Que é inevitável passar esse filme, assim. Aí você olha pra sua trajetória, o que você tem mais orgulho? Tem alguma coisa a lamentar? Não. Não, porque eu acho que a terapia ensina você a, essa palavra bonita, ressignificar as suas cagadas, né? Então, eu não me arrependo, assim. Eu lamento, né? Porque eu me lembro exatamente do gosto amargo que eu senti na boca por cada tombo que eu tomei de puxadas de tapetes ou sem puxadas de tapete que eu mesma caí. Mas é importante, até porque hoje eu compartilho os meus erros e eu acho que as pessoas aprendem com isso e elas me falam, elas me agradecem e elas pedem para eu não parar, inclusive. Então, eu não me arrependo e não. Eu lamento porque eu me lembro quanto eu sofri, mas não me arrependo de nada. Você tá de boa com a idade? Eu vi você falando uma frase que era assim: eu me acho linda, mas quando eu chego nos lugares eu não chamo mais tanta atenção como foi a vida inteira. Qual é o impacto disso para uma mulher que sempre teve entre as mais lindas? Cara, não vou falar que é fácil, mas assim, com a vida do jeito que tá, Maria, com as coisas que estão acontecendo, é o menor dos problemas você não chamar a atenção de héteros quando você entra nos lugares, até porque os héteros não existem e os que existem continuam genuinamente decepcionando. Mas Aí fica difícil essa coisa de poesia, arte e macho pra relaxar, né? O que aconteceu? Eu me separei, aí eu entrei no aplicativo. Daí eu comecei a namorar um israelense. Daí eu terminei. Daí eu entrei no aplicativo de novo. Aí no aplicativo eu arrumei um namorado. Mas foi nesse tempo de namoro que eu senti que o mundo mudou. Porque eu também não sei se foi o mundo que mudou ou a gente muda. Na verdade, não a gente. A percepção da gente, do mundo em relação a nós, muda dos 40 para os 50. Porque quando eu me separei, eu tinha 42 anos. Mas eu não sentia isso agora. Daí eu namorei 4 anos e eu tô há quase 3 solteiras. Quando eu saí desse namoro dos 4 anos, quando eu voltei pro mercado, eu senti que o olho é diferente. Então, assim, eu sinto que as pessoas olham e pensam. Não tô falando da Luana Piovani famosa. Tô falando da minha figura. Nossa, que moça bonita, que moça elegante. Olha que figura interessante. E só. Quando você é jovem, tem uma faísca que acontece quando o olho te acha. Você entende isso? E hoje não tem a faísca. Hoje é só a constatação, ela é bonita. E dentro de você isso é tranquilo? Eu organizo porque eu sou analisada, né? Tipo, anteontem eu fui fazer uma foto pra mostrar minhas pulseiras, que o verão vem chegando, eu me encho de pulseiras, eu adoro virar árvore de Natal. Eu fiz a foto assim, quando eu olhei na foto, eu vi a minha mão cheia de mancha, assim, essas ruguinhas micres, assim, eu olhei e falei, caralho. Mas assim, eu sinto, aí imediatamente meu alarme fala, opa, armadilha, não vá por esse caminho. Daí eu falo, volta, que bom que eu tô viva, que bom que eu não morri, porque pra eu não estar com a mão manchada, eu tinha que ter morrido com 30, eu adoro viver, vou morrer, vou ficar com 100, vai se acostumando que vai ficar pior. Eu já faço todo o esquema aqui, né? Pra se distanciar. Mas você surgiu numa minissérie chamada Sex Appeal. Aí depois foi uma loura super materialista no filme O Homem que Copiava. Encarnou a perfeição absoluta em Mulher Invisível. Você acha que de alguma forma você contribuiu para a construção de um imaginário, de um padrão de beleza imposto pela sociedade? Você faz essa autocrítica ou você não enxerga isso? Olha, eu acho que eu ajudei
porque eu faço parte de um mecanismo, né? E o mundo, desde que ele se entendeu por mundo, ele vem sendo assim. Agora, o que acontece é que eu, diferente de 90% das mulheres bonitas que têm essas portas abertas que eu tive, eu pego esse poder e subverto. E venho trazer comigo todas as mulheres. E eu vejo 90%, todas as minhas colegas, em geral, fazendo nada. Sim. Como é que você vê? Existe uma certa volta à ditadura da magreza com esses Monjaro, Ozempic da vida, né? A gente achou que a gente estava liberta disso. Nunca, né? Nunca esteve, Maria. Nunca esteve. Eu, como trabalhei em moda a vida inteira, eu fico vendo de fora e é como se eu tivesse assistido um filme. Quando que você viu um desfile com gente que não é seca? Que não tem menos 25? Eu sei porque eu vivia isso. Você tem que ter 25 quilos a menos que a altura. Tem um palmo aberto de uma coxa para outra. De tanto que elas são secas, entendeu? Isso sempre foi assim. Aí, sei lá, Victoria's Secret coloca 3 plus size. Gente, mentira! A vida inteira foi assim. É só você olhar todas as vitrines, os manequins que estão nas vitrines. É só você olhar todas as campanhas publicitárias, Calvin Klein, Versace, Valentino. Aqui no Brasil, as marcas brasileiras, olha. Você sabe quem que tem feito um trabalho que vai contra isso? A galera das matrizes africanas. Que fazem moda e que estão bombando. Muita gente na Bahia, muita gente aqui no Rio de Janeiro, com algodão, com estamparia, com cores, com turbantes, com brasilidade, né? Essa galera, mas é porque eles são da nossa ancestralidade, né? Eles não se perderam como a gente dentro do capitalismo. Então eles trazem a vida real. Mas a moda nunca foi democrática. Nunca. É mentira. Foi uma mentira que venderam e que talvez a gente tenha acreditado, mas nunca foi. E tem um vídeo circulando na internet que eu acho muito interessante, que é assim, uma mulher toda de moletom, toda coberta, andando na rua cheia de livro. Aí ela deixa cair os livros. Passam vários homens, ninguém ajuda. Aí tem uma menina com uma mini saia, toda gata, sensual, deixa cair, todos os homens vêm ajudar. O que isso diz sobre os homens, sobre a nossa sociedade? Isso diz a frase que eu falei com a Giovanna Fagundes numa entrevista que eu dei pra ela lá em Portugal. Você já viu que também virou meme? Homem não pode ver buraco. Não tem um homem que presta. Ai, você está generalizando. Volto a falar dados do IBGE, querida. Né? Tem aqui, o pessoal daqui acredito que sejam todos homens maravilhosos, mas eu tô falando na maioria. É isso. Passa uma moça de moletom, com livro, ninguém vai lá ajudar. Passa uma mulher de saia. O homem quer buraco. Como é que a gente faz pra mudar isso? Porque você recentemente disse, né, como o Dom tá morando longe de você, né, fez 15 anos, não é isso? Fez 14 anos agora. E aí, como é que você tem um certo receio dele estar sendo criado num universo machista, como é o do surf, como é o do Pedro? A gente vê esses absurdos acontecendo, né, com, enfim, adolescentes levados por esses pensamentos de red pills, da machosfera e tal. Dá um desespero, não é? Dá. Mas assim, sei lá, assim, não tem o que eu possa fazer, entendeu? Então, eu consigo fazer o que tá ao meu alcance, né? Então, eu acredito muito na essência, porque ali dentro tem meu DNA, e existe a minha figura, né? E ele já tem 14 anos, ele já lida com a figura da mãe dele, que não é fácil. E ele tá na época de matar a mãe, falando psicanaliticamente, né? Então eu vejo que ele vem e me traz questões que eu vejo que é do imaginário da Luana Piovani. E que alguém deve falar alguma coisa, uma escola, não sei o quê. Mas ele vai viver o que ele tem que viver, entendeu? Mas você tem outro filho e tem uma filha também, morando junto com você. Já vi você dizendo que como você dá uma protegida nela, porque você não tá aguentando mais a sociedade amassando as mulheres, como você não deixa ela ficar fazendo favores pra ele, às vezes. Tem uma diferença ali na criação. Quais as práticas cotidianas que você impõe ali nessa assim, dinâmica? Minha casa tem mais limite, né?
Minha casa tem mais limite, assim, eu sou mais exigente nas coisas que têm que ser feitas, pensadas, ditas, absorvidas, digamos assim. E, por exemplo, o Ben, ele joga futebol. E é um meio completamente machista também. Mas ele é criado por uma feminista. Então eu acho que... E também tem uma coisa assim, o Dom é muito Viana. E os gêmeos são mais Piovanis. Então isso também me facilita um pouco a vida. O Dom é mais Pedro do que Luana. Os gêmeos são mais Luana do que Pedro. E eu não passo pano pra macho, né? Então eu acho que eles vão se ligando nisso, assim. Enfim. Mas a gente ainda continua falando para as meninas quanto elas devem se proteger, em vez de problematizar, né, o comportamento absurdo e agressivo dos homens e dos meninos. Sim, eles me veem sofrendo, porque eu recebo muito caso, né? Eu virei hoje, a minha rede social virou um portal de denúncia. Você é um para-raio, né? E dá voz a muitas pessoas que não têm a Então, mesma voz que eles você. me veem, às vezes, ficando tristes, vulneráveis, às vezes eu ficando completamente possessa, às vezes eles me veem dando recado exaltada, né? Então, eles veem que eu ajudo, que eu cuido, eu conto histórias de mulheres que acontecem, tento dar uma segurada para também não aterrorizar ninguém. Mas eu acho que o futuro vai trazer, assim, é porque o Dom, ele tá nessa idade ainda de questionar a mãe, né? De achar a mãe errada, né? Porque a mãe exige mais, pede mais e tal. Mas eu acho que ele daqui a pouco... Eu acho não, né? Ele vai ter os 18, 19 anos dele. E como a sociedade tá, né, em relação à consciência, eu acho que ele vai entender quem é a mãe dele quando ele fizer lá os seus 18, 19. Porque hoje ainda... Eu sinto que ele fica envergonhado comigo. Essa coisa que você falou, né, de ter acesso à mãe falando e tudo. A gente te admira muito pela autenticidade, né, por essa coragem de dizer sempre o que pensa, mas isso também vem acompanhado de uma exposição. Né? Fica todo mundo, seus filhos, a família, todo mundo exposto para um público, para o escrutínio do público, que a gente sabe como tem gente malvada no mundo. Assim, você pensa nessa superexposição, você toma cuidado, isso é uma questão para você? Cara, não é, e talvez possa ser injusto isso, mas assim, eu não vou me melindrar porque o Dom vai passar vergonha. Eu não vou deixar de falar. Ele vai aprender passando vergonha. Porque eu passei vergonha com a minha mãe. Eu passei vergonha com a minha mãe. E minha mãe sempre esteve certa. Eu passava vergonha... porque minha mãe sempre foi imbatível. Eu via minha mãe lutar pelos direitos dela. Sua Ninguém coragem passava. vem daí? Vem. Com certeza. Com toda certeza. A minha mãe é responsável, sei lá, por 50% da minha força, assim. Porque eu via a minha vida inteira. Ninguém passava na frente, furava fila na frente da minha mãe. Assim, coisas pequenas, comprava, enfim. A gente comprava leite da fazenda. Daí apareceu o leite de caixinha. Daí a minha mãe começou a comprar leite de caixinha, porque comprando leite de caixinha, ela economizava dinheiro, porque comprava em mais quantidade, nos supermercados que você compra um monte. Aquela vida justa na conta. Então era melhor. Daí vinha uma caixinha com leite estragado. Ela voltava lá. Eu falava, mãe, mas você vai voltar? Você comprou 3 caixas, são 20 em cada caixa, você vai voltar. Vou, minha filha. Vou porque meu dinheiro tem valor. Eu acordo todo dia de manhã, você não veio trabalhar? Esse dinheiro do leite, não... Uma consciência, né? Total, de direito, sabe? Eu sempre entendi que o direito de um vai até quando começa o do outro, porque minha mãe sempre fez isso, sabe? Mas por que eu tava falando isso? A gente tava falando disso, do da expor. superexposição. Daí eu penso assim, eu não posso deixar de lutar e falar as coisas. Talvez seja extremamente egoísta isso que eu tô falando, mas eu falo, puta, ele vai se chatear. Não tô nem falando do Dom, tô falando em geral. Mas é preciso ser dito. Chateou, vai pagar a terapia, vai tomar um remédio. O que não dá pra ficar no silêncio, porque enquanto a gente tá no silêncio, todas essas atrocidades estão acontecendo. Então é isso, sabe? Ainda falei ontem. Tem o bife e tem o osso. Não tem jeito. Como é que você acha que a gente cria uma pessoa autêntica? O Dom falou ontem pra mim, mãe,
você pode parar de fazer story e falar Porque de mim? você reclamou do aniversário, Que ele ele faltou. não estava com os irmãos. Não, Não e que ele estaria. faltou. E que ele faltou. Eu acho uma loucura. Ele faltou Dia de na aniversário, escola, né? dia de aniversário, pra mim é o dia que você tem que ir pra escola. Eu acho importante. É a sua classe. Né? Você faz trabalho, você convive com essas pessoas. Não tô falando que a classe tem que ser o melhor amigo da vida inteira, entendeu? Mas é o convívio, é a professora, é o respeito pelo mestre, enfim. Aí ele Mas são pediu pra você cartilhas fazer, diferentes. não Ele fazer falou, story. eu olhei pra cara dele e falei, não posso, meu filho. Não posso. Daí eu falei, tenho bife e tenho osso. É mais forte que você, né? Eu preciso me expressar. Até porque dá uma aliviada na minha dor. Porque eu vou falar pra quem? Entendeu? E daí, assim, eu vejo... 8 amigas me escreveram. Claro que dia de aniversário é dia de ir pra escola. E daí, pessoas... Não, eu tenho as memórias do meu dia de aniversário. Sabe assim? Várias. Então, daí você fala, tá vendo? Eu não tô tão louca. Porque a gente fica se achando uma bruxa, né? Por querer que o menino vá à escola, sabe assim? Por achar importante ter uma foto no dia do aniversário. Gente, você vai olhar essa foto a vida inteira. Você vai ter 70 anos, você vai olhar a foto. Tem que ter. Teve um aniversário dos Gêmeos, bem no começo da minha separação com o Pedro, que o Pedro não foi na festa. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com essas crianças? E eu sempre, porque eu faço aniversário 29, eles fazem 31, e eu sempre vou em Noronha em setembro, porque o mar é calmo e eu levo os meus filhos pra lá. Daí eu falei, o que eu vou fazer? Essas crianças não tiveram pai. Tudo bem que elas são pequenas e não sabem, mas elas vão saber. Eu falei, foi quando eu comecei a celebrar o aniversário deles em Noronha. Eu falei, vou fazer uma festa em Noronha. Eu liguei pro Pedro e falei, Pedro, você vem pra Noronha, que vai ter festa de aniversário, você tem que estar aqui com seus filhos que eu vou fazer essa foto. Ele foi. Tem a foto. Isso aí. Ontem foi aniversário do meu filho de 14 anos. Eu não tenho uma foto. Ai, como é que a gente cria uma pessoa para ser autêntica? Porque não ter amarras, não seguir os outros, não se importar com, né, tanto com que as outras pessoas vão pensar. Existe alguma forma de fazer isso? Porque eu estava conversando com a Josi Fischber, que é uma grande amiga que trabalha aqui. Começa de novo, porque eu me perdi. Tá tudo bem? Você encontrou com o Dom já depois disso? Ontem? Não, foi aniversário dele, a gente se encontrou. Mas não quero entrar nesse lugar. Tá. A gente tá falando sobre criar uma pessoa autêntica, né? Eu tava conversando com uma grande amiga aqui que trabalha no jornal, a Josi Fischber, e ela dizendo que ela olha pra você, ela tem a mesma sensação de quando ela olhava pra Preta Gil de biquíni no Instagram, que é uma coisa, uma sensação de liberdade gigante, né? E que, como a gente precisa conseguir fazer isso. Não que a gente vai conseguir totalmente, mas é uma pequena fresta de uma possibilidade que se abre que é muito bom de sentir, né? A gente poder ser quem a gente sem precisar ficar agradando. Se a gente é fruto da nossa criação, acho que você falou um pouco, né, sobre como a sua mãe foi pilar nessa construção, você foi forjada dentro dessa coragem dela. Você acha que é possível a gente... Como é que ela forjou essa sua autenticidade? Vou te dizer. A minha mãe, ela disse uma coisa... Ela disse 2 coisas pra mim a vida inteira. E eu falo isso porque, assim, eu fico pensando, se as pessoas ouvirem e fizerem, vai dar certo. Porque comigo deu. Ela me falou, todos os dias da minha vida, Maria, ela falava pra mim, minha filha, você, além de bonita, é muito inteligente. Tudo que você quiser fazer na sua vida, se você estudar, você vai se dar muito bem. Como é que a pessoa não tem autoconfiança? Escutando isso desde a época que eu me lembro por gente, sei lá, 5, 6, 7. Ela sempre falou isso. Ou seja, eu sempre entendi que se eu quisesse ser astronauta da NASA, eu ia conseguir. Bastava eu estudar. Então você vê a inteligência da minha mãe. Primeiro, ela me dá potência. Mas ao mesmo tempo que ela me dá potência, ela explica pra mim que eu preciso estudar pra alcançar essa potência. E a outra coisa que ela falou pra mim, que foi também assim, pra vida toda. Minha filha, bata sempre na porta, mas nunca deixe de entrar. Que é totalmente eu. Eu sempre pedi licença, mas eu nunca deixei de entrar, não.
Muito maravilhosa. Mas a maneira como você enfrenta a crítica também é inspiradora, né? Aí é a terapia. Pois é. Aí é a terapia. Pois é, porque você é alvo de muita coisa, né? E dá medo, é confuso, né? Vem tiro de tudo quanto é lado. E você responde. Não só responde, como ainda vai mais fundo, como na história do Neymar, que você citou, né? É pura terapia, então. A terapia É pura salva, terapia. Salva. Terapia salva. É pura terapia. Foi a terapia que fez com que eu me conhecesse, eu entendesse os meus buracos, eu descobrisse as ferramentas que eu tenho para fortalecer as minhas vulnerabilidades. Então, assim, quando você se conhece, é a maior potência que você pode ter. Mas você acha que... você olha pra trás e fala assim, ali eu devia ter medido mais as palavras. Não um arrependimento, mas não. Devia, mas não devia. Porque que nem eu, ninguém fez. Né? A primeira entrevista que eu dou pro estado de São Paulo, eu nunca vou me esquecer da minha mãe. A minha mãe chegou pra mim lívida. Imagina, a minha mãe foi pobre a vida inteira. Daí eu entro na Rede Globo, ela só pensava em eu assinar um contrato, que ela falava, minha filha, carteira assinada, minha filha, você vai ter férias, você vai ter fundo de garantia depois. E eu falava, mamãe, como é que eu posso querer ter segurança com 18 anos? É com 18 anos que a gente não tem que ter segurança. Se eu tivesse 60, enfim. E aí eu vou dar uma entrevista e aquele jornalista que fica. E eu não sabia, né? Tinha 16 anos. Eu ainda não tinha entendido que o microfone estava ligado na minha mão. E por que você não quer? Por que você não quis fazer a protagonista da próxima novela? Ai, porque é muito cansativo. Eu fiquei cansada demais trabalhando. Quero voltar pra minha casa, quero viajar, quero ganhar melhor. Porque eles me pagavam mal, eles me exploravam. Tudo, né, de ruim. Aí... Mas por que você não quis assinar o contrato? Todo mundo quer. E ele... Aí uma hora eu, no meio de um monte de coisa, eu virei e falei assim, mas é porque a Globo é pequena pra mim. O que ela me oferece, esse contrato, não é o que eu quero, não é o que eu almejo. Capa do Estado. Pá! Luana Piovani, protagonista. A Globo é pequena pra mim. Minha mãe chegou com o jornal e falou, minha filha, como é que você fala isso com 16 anos? O que vai acontecer? Como é que é? Entendeu? Como é que vai ser? Então, assim, eu podia ter usado outras palavras? Podia, mas alguém tem que dizer as coisas que precisam ser ditas sem essa adoração de pílula. Porque às vezes a gente precisa de choque. Eu amei a sua frase quando você estava elaborando a saída do Dom da sua casa, porque ele não estava te respeitando, e você dizer, eu não admito que ninguém me trate mal. Nem boy, nem mãe. Nem pai, nem patrão, nem filho. Porque filho... a gente não só costuma imaginar, mas realmente a gente tem uma tendência a deixar. Filho é muito manipulador. E a maternidade é uma coisa muito maluca, né? A gente... É uma obsessão, é um negócio que não tem explicação, né? Então, muitas vezes você vai deixando aquilo acontecer porque você ama, porque você acha que tá certo, porque você acha que vai mudar, porque você acha que você vai melhorar. E aí eu vi que eu tava vivendo um inferno. Que eu tava com um algoz dentro da minha casa, que todo dia ele ia lá e empurrava o punhal mais pra dentro. Uma relação tóxica com o filho. Mas por quê? Porque ele não tava feliz. E aí eu consegui ter a grandeza e a generosidade, graças a todos os meus anos de terapia, de que, do mesmo jeito que eu cheguei com 17 anos, eu vim aqui fazer uma participação no 4x4. Eu tinha horror do Rio quando eu vim fazer sex appeal. Fiquei completamente traumatizada. Aí depois me chamam pra fazer 4x4, que é só uma participação. Numa novela que era... Não era drama nem tragédia, que era o que eu fazia em sex appeal. Era comédia. Gravava 2 vezes por semana. Tava hospedada no Leblon. Tinham me colocado em Copacabana. Imagina eu com 16 anos sozinha em Copacabana. Paulista, no meio das panelinhas então, todas. Assim, tudo sucesso. Aí eu fiquei louca pelo Rio de Janeiro. Fiz amigos, fui à praia, morava no Leblon. Aí eu voltei pra minha casa e falei, mãe, deixa eu te dizer uma coisa. Eu descobri onde mora a minha felicidade. E não é em São Paulo. Eu amo São Paulo, sou paulistana. Mas é no Rio. Então eu falei, cara, se eu fiz isso com a minha mãe, eu tinha 19. Por que ele não pode estar me mostrando que a felicidade dele não é aqui? Eu tive a melhor e maior intenção do mundo de trazê-los pra cá, pra que eles vivessem. Mas pode ser que ele não queira, que a felicidade dele não seja essa, que não seja essa a receita do bolo dele. É pai. Eles têm direito de viver isso. Daí eu falei, claro que eu vou falar, vai.
E você tava certa? Tava certa porque tá todo mundo muito feliz. Olha, foi bom. Pro Dom, que era o principal, tá felicíssimo, surfista profissional, acabou de fechar o primeiro contrato dele, um orgulho, uma alegria. A nossa relação virou uma lua de mel. A gente agora é lua de mel. Ele me liga, ele me manda historinha de mãe. Mande para sua mãe, sabe assim? Ele diz que me ama o tempo todo. A gente tá vivendo uma lua de mel, total e absoluta. Foi ótimo pro Pedro, porque assim, a Cíntia, ela, obviamente, ela tá ali e ela administra e ajuda o negócio todo a acontecer. Mas ela não é mãe do Dom. Ela é mãe da filha dela. Então o negócio fica muito mais com o Pedro. Então o Pedro tá tendo que se mexer. O que é ótimo. Então ele tá mais responsável, ele tá fazendo mais as coisas. Ele tem me surpreendido. Aí foi bom pro meu filho bem. Porque o ídolo do Dom é o Pedro, mas o ídolo do bem não é o Pedro, é o Dom. E aí tava confuso. O Dom é muito solar, aí ele tava muito vivendo o irmão, entendeu? Agora o bem tem o espaço dele. E foi muito bom pra mim, que mesmo ainda não tendo muito tempo, porque casa, 2 filhos, o daqui eu ainda assim, né, tô meio de longe, o cachorro, a carreira, o ativismo, tudo. Então, mesmo sem ter tempo, eu agora tenho um pouquinho mais de tempo pra mim, porque eu só tenho criando 2 filhos. Só. E esses 2, eles juntos, eles me dão muito menos trabalho de quando nós tínhamos 3, porque eu tinha 2 meninos, né? E a minha mãe tem uma frase maravilhosa, ela fala: se o meu primeiro filho tivesse sido homem, eu tinha parado no primeiro. Dá muito mais trabalho ter filho homem do que filha mulher. Tudo bem que não deve ser, né? Eu tô falando, acho que na maioria. A mulherada é muito mais independente desde Mais cedo madura, também. sabe? Muito menos trabalho, mais responsável, assim, daí em relação à escola, as coisas, enfim. Você falou que filho, por natureza, é ingrato, né? E que talvez isso tenha te impedido de ter uma certa empatia ali com a sua mãe, que passou por uma depressão e tal. Você acha que o fato, quando você virou mãe, você pode entender totalmente mais ela? Nossa, assim. Eu consigo entender não só a depressão da minha mãe, mas tudo que eu vi ela chorando, das minhas lembranças de pequena, dela falando mal do meu pai, assim, ela nunca dourou a pílula. Eu acho que é por isso que eu não douro a pílula também. E eu acho que foi importante ela não ter dourado a pílula, sabe? Só que foi depois que eu fui mãe que eu fui saber, eu fui conhecer o gosto na boca da gente. Porque primeiro você imagina a dor, né? Mas quando você sente aquele fel, aí eu fui entender a minha mãe, entendi tudo, assim, o custo, o dinheiro que nunca chegou, a dívida que deixou, né, ter que se virar sozinha, enfim, tudo. Sua entendi mãe tudo, e seu entendi pai tudo. se separaram, seu pai biológico se separaram quando você tinha 2 anos. Exato. Seu padrasto assumiu o BO todo, enquanto sua mãe trabalhava, ele te dava comida e tudo. E sua mãe batalhou ali para ter a pensão do seu pai. E aí você conta essa história de que quando foi pro tribunal ali, pra justiça, o advogado deu a ideia de que, então, se ele não paga, então vamos falar pra ele abrir mão. né? Não Ele quer pagar, então que então abra mão do pátrio poder. E sua mãe desconfiou de jamais ele vai querer Você tá louco. fazer isso. E foi a primeira coisa, a resposta que ele deu. Ele abriu mão de ser seu pai, de ser do pátrio poder. Como é que você se sentiu? Cara, pra mim não tinha mudado nada. Até porque eu me lembro da conversa dele falando assim, é só um papel. O papel não muda o sentimento, não muda o sangue, né? Mas daí você precisa crescer pra você entender que viver em sociedade é viver com papéis, né? Então, e ele era um pai já de final de semana, mas 2 anos depois que isso acontece, do nada, eu tô enxugando a louça, porque minha mãe lavava e eu enxugava e guardava nesse dia, né? Porque meu pai também lavava muita louça. Mas é que ele viajava. E aí, às vezes, a gente ficava... Seu pai de criação, que foi seu grande pai, você tá falando. Quando eu falo meu pai... É o seu padrasto. que me criou, é o meu padrasto, exatamente. É porque ele não é mais meu padrasto, porque ele me adotou. E quando eu falo do meu pai biológico, eu falo pai biológico. E aí eu tô enxugando a louça e eu do nada viro pra coitada da minha mãe e falo, mãe, o meu pai me deu
Imagina minha mãe falando, porra, sábado, 3 horas da tarde, me abre esse baú agora. Ela... Não, minha filha, não te deu, porque você não é um pacote, né? Não é... Mas ele achou melhor. E daí não tem muito como você adorar a pílula, né? Porque a verdade é essa. Daí eu tenho uma crise de choro. Mas também assim, não me lembro de depois. Tem uma crise de choro e pronto, lavou tá novo, passou e tal. Mas isso gerou um comportamento padrão nas minhas relações com homens, né? Então, ainda bem que eu fui pra terapia com 20 anos, porque daí eu entendi que eu tava sempre me relacionando e de algum jeito tentando organizar a minha relação com meu pai. Com medo do abandono. Exatamente. Daí você entende que eu não podia ser abandonada. Então eu fazia tudo no relacionamento pra tudo tá perfeito, além do que virginiana, o tempo todo. Eu não podia errar em nada, entendeu? Porque vai que ele me abandona de novo, entendeu? Porque você fala dessa sensação de que seu pai fez outra família, teve outros filhos, ia visitar você e ir embora com aquela família, e você falava, mas eu não tô ali. Porque eu chorava, mas eu não sabia o que era. Eu chorava muito, chorava muito. E eu me lembro que minha mãe, quando ela ia me buscar na casa do meu avô, que ela me pegava chorando, ela falava assim, mas você tem vontade de morar com o teu pai? Eu falava, não. Mas é porque, né, óbvio, eu era uma criança, eu não sabia ainda organizar, né, o pensamento, entender a lógica. Mas é porque eu sempre ficava. Essa é a cena, né, da despedida. Olha que loucura. Lembra da cena de despedida? Eu chorava todas as vezes e hoje eu entendo. Do incrível Hulk. Não. Tananana. Lembra disso, gente? Quem tem idade aqui? Tananana. Lembra disso? Ele pedindo carona? Sozinho na merda. Tinha salvado o mundo inteiro. Sozinho na merda. Não tem um desgraçado pra oferecer uma carona pra ficar com ele ali. Eu vi aquilo, me arregaçava, porque é a sensação, aquela coisa física da pessoa indo embora, assim, ela ficando pequena e você ficando. Aí, na análise, é que eu consigo entender. E aí, um dia, minha analista fala, claro, porque você nunca foi. Você sempre foi a deixada. E aí, você revive a vida inteira o abandono. Cada saída é um abandono de novo. E aí foi tratar isso na análise, santa análise, né? graças Mas a Deus. enfileirou mais lixo na vida. Até hoje, viu, Maria? Da Não, onde que vem esse padrão? eu não sei. Eu acho que é do meu olho. Eu tenho um olho treinado pro estético, pro esteticamente organizado, digamos assim. Você tá Você rindo, acha que mas essas é coisas triste. estão ligadas? O boy lixo com a estética? Claro! Claro, se você pegar aí, eu tô sempre me interessando. Nunca me interessei por um mais ou menos incrível, intelectual, inteligente, gentil, generoso. Eu não consigo. Mas como que você identifica esse boy lixo? Como identificar o boy bom? Boy bom, eu tô achando que não tem. Então tá difícil identificar. Agora, o boy lixo é bem fácil de identificar. Primeiro, ghost, boy lixo. E eles fazem, assim, 15 minutos, né? Tem uns que demoram 2 dias pro ghost, tem uns que demoram 15 minutos, né? O último aí demorou 1 mês e meio pro ghost, ó. Esse até que surpreendeu. Mas daí fiquei 1 mês e meio achando, daí primeiro gosto eu falei, mais do mês, Não não decepcionou. consegui usufruir do bilhete premiado. Perdeu, papai. Conversar com a ex é um bom filtro, né? Assim, para um relacionamento a longo Cara, prazo. eu tenho coisas com ex. Eu não sou amigo de nenhum ex meu, eu não sou amiga de nenhuma ex, de nenhum ex meu. Eu não sei, eu acho que ex, se fosse bom, não chamava ex. A Fernanda Lima falou outro dia, né, que morre de tesão em ver o Rodrigo Hilbert, marido dela, fazendo tarefas domésticas, como, nas palavras dela, limpando privada. E aí tem uma série de comentários. Dobrando o lençol de elástico. Enfim, homem funcional. O que te dá tesão? Vocês não podem fazer isso comigo. O Rodrigo Hilbert. Vai cortar. Desculpa, gente. Uma barriga tanquinho, pelo que eu tô vendo, né, Luana? Meu negócio sabe o que eu acho? Que eu preciso me sentir frágil. Então, por isso que tem a coisa do braço, do peito, do músculo, sabe? Olha como eu sou organizada Mas isso mentalmente. é um paradoxo total com o mulherão forte que você é Mas na é por vida. isso, mas eu sei, por exemplo, um dia eu não dirijo, as pessoas falam,
Você não dirige, mas é a sua cara, você tá independente. Daí um dia eu tô lá falando, eu brigando, não, mas é porque eu acho que eu devia dirigir, não sei o quê. Daí o meu terapeuta virou e falou assim, Luana, você não dirige porque você dirige demais, você não entendeu isso ainda? Eu, ufa, é verdade. Então por é isso o que eu não clássico dirijo. fetiche da poderosa que na cama gosta de ser dominada ou não? Exatamente. Eu gosto de servir. Competentíssima. Térrima. Térrima. Ai, muito bom, querida. Mas tem uma coisa assim, a gente tá indo aqui pro final, mas eu queria falar sobre isso, que assim, como que as mulheres estão organizando diferente as próprias vidas, assim, tirando talvez o relacionamento amoroso da centralidade de sua vida e dando muito mais espaço para as amizades e tudo. Isso acontece com você? Com certeza, mas eu acho que isso, na verdade, é uma consciência que está se criando através da vida como ela é, da realidade. Porque não Da falta de existem. homem. Não existem homens bacanas para você se relacionar. Você acha que é uma consequência? Claro. E daí a gente começa. Assim, você tem que sair da ilha para enxergar a ilha, né? Então, assim, você se relaciona, aquilo é sempre importante para você. Daí você começa a não viver mais aquilo porque não tem aquilo mais de oferecimento. Daí, como não tem mais, você começa a observar outras coisas. Daí você começa a ver que, cara, como é maneiro você namorar as suas amigas. Entendeu? Como é maneiro você casar com as suas amigas. Claro que eu tô fazendo aqui uma metáfora, espero que as pessoas entendam o que eu tô falando, né? Ou seja, você tem que valorizar quem valoriza você. Você tem que botar azeitona na empada de quem, né, valoriza teu produto. E aí a gente se dá conta. Que os Né? homens passam Que e a os amizade ho- fica. não, e que os homens, eles nos fazem mal, eles estão o tempo todo tentando nos tolir, eles estão tentando o tempo todo nos sabotar, eles querem nos manter num lugar de submissão, de subserviência, eles não querem perder isso. E daí você começa a entender, e daí você fala, não, isso eu não quero, não, eu tô muito mais feliz com as minhas amigas me tratam bem, cara, eu tenho vivido isso direto. Assim, claro que faz falta a tal da assistência técnica, que eu, né, aí ando tentando encontrar. Mas eu converso com as minhas amigas, eu falo isso pra elas, porque eu acho tão importante trocar. A gente faz terapia, né? Eu falo, cara, eu preciso te dizer, você tá me falando isso aí que você tá vivendo, você não sabe o que passa na minha cabeça. Eu falo, meu Deus do céu, como é bom não ter um namorado, não ter uma pessoa, porque eu não tô tendo que viver isso, porque eu me lembro de eu pensando assim, puta, eu vou ter que chegar em casa e não tem como eu não passar por isso. Eu quero dizer, não trazer o que aconteceu pra gente resolver, porque eu não vou conseguir dormir com essa grosseria ou com essa falta de consideração ou com esse pequeno desrespeito que ele nem notou que fez ou que ele nem sabe que foi desrespeito. Sabe assim? Você tem que sabatinar. Então eu fico vendo, eu falo, nossa, que alívio, porque daí é muito ruim quando você é machucada ou vive qualquer coisa de uma pessoa que você ama, né? São as pessoas que nós amamos que, na verdade, a gente dá o direito de nos ferir, né? E é muito ruim, eu me lembro quantas vezes eu me vi falando, caralho, é isso mesmo? Eu sou tudo isso, eu faço tudo isso, eu amo desse tanto. E ele falou isso pra mim. O tempo não volta. Como é que eu vou resolver isso? Eu ouvi. Ele falou. Entendeu? Como é que eu vou amá-lo novamente? Como é que eu vou resolver essa dor e beijá-lo novamente? É muito difícil você desfazer essa dor, jogar fora e voltar pro amor de novo. É sempre um cansaço, assim, entendeu? É muito triste você ver uma pessoa que você faz tudo para te tratar mal ou ser desrespeitoso. É muito doloroso. Então, quando eu vejo as minhas amigas contando coisa, eu falo, nossa, que alívio que não tem ninguém me fazendo mal. E a gente vê isso em outra escala, por exemplo, nas redes sociais. Um bando de mulher gata e os homens ruins, homem feio, falando mal, sentindo no direito de julgar, né? De cobrar comportamento. Que história é essa, né? Eles são o fim. Eles são o fim. Bom, pra gente terminar, né, com uma mulher que vai fazer 50 anos, já passou por poucas e boas, construiu uma trajetória. Muitas e boas. Muitas e boas. Muitas e boas. Construiu essa sua trajetória e matou no peito, continua matando tudo no peito. Queria que você desse um conselho para as mulheres que estão assistindo, alguma coisa que talvez você gostaria de ter ouvido das mulheres antes. Olha, eu não gostaria de ter ouvido porque eu ouvi.
Mas eu vou falar, eu tenho um projeto social chamado Oráculo, onde nós promovemos encontros de mulheres, que a gente leva informação e oferece acolhimento. E o primeiro pilar desse projeto social, que é o que eu vou dar aqui de conselho, que é o que precisa entrar na cabeça de todas as mulheres, todas, sem nenhuma exceção, é que a mulher precisa ter independência financeira. Descubra o que você faz bem. Crochê, massagem, pintura, manicure, cadeira, tela, design. Descubra. Todos os seres humanos têm uma potência dentro de si. Você tem que descobrir qual é a tua. E foque nisso. Aprenda a ganhar o seu dinheiro. É bolo? Pronto. Então você tem que... É bolo que você faz bem? Então é isso. Começa a fazer bolo. Vai vender bolo na padaria, vende bolo na escola. Não dependa de homem de jeito nenhum. Nenhum. Porque não tem o pai, o namorado, o marido, o filho. Quem paga a conta é o dono da bola. A hora que ele se irritar, ele vai tirar a bola de você. Se o dinheiro for dele, ele vai tirar o carro, ele vai tirar o cartão de crédito, ele vai parar de pagar a conta de não sei o quê. Ele vai te manipular por causa do dinheiro. Então, não dependa. Eu tenho amigas que tinham carreira de sucesso, amigas minhas, analisadas, independentes, gatas, que casaram, tava tudo lindo, daí teve um filho, daí teve outro. Aí falou, ai, vou pra casa, que delícia, né? Você ir pra casa criar filho. É trabalhoso pra caralho, mas dá muito mais trabalho você criar filho e trabalhar fora do que você só focar em um serão por dia. Se fuderam todas, porque na hora da separação o cara tomou tudo, não deu nada, se fudeu, tipo, sabe assim? Então não é. Informação, formada, teve sucesso, tinha dinheiro. Era, inclusive, na nossa juventude, a amiga mais rica, porque era a única que tinha carro. Era ela que ia buscar e ela que levava todo mundo, porque era a única que tinha carro, entendeu? E tava na merda. Por quê? Porque acreditou no pai dos filhos, no maridão, no companheiro, que enquanto tava tudo bom, tava tudo bom. Mas quando não tá tudo bem, amor, a primeira coisa que ele vai fazer é puxar teu tapete. Não dependa de homem de jeito nenhum. Ache a sua independência financeira. A partir daí você consegue tudo. Daí você vai fazer terapia. Aí você vai se fortalecer de você. Aí você não vai ouvir desaforo. Entendeu? Mas a primeira coisa, o step one, independência financeira, que manda quem é que paga a conta. Independência financeira, a chave pra liberdade, né? Quem manda é quem paga a conta, não tem jeito. Luana, só continua. Querida, só obrigada. Isso, muito obrigada. Obrigada muito obrigada mesmo. Muita admiração. Obrigada, meu amor. Valeu.